Você já viveu uma situação assim? Você ora por todo mundo e as pessoas são abençoadas. Você é canal de bênção para as pessoas e, de repente, você mesmo está vivendo um drama. E aí ele fala, Deus, olha, dá uma curada assim, parcial, meia sola, porque assim, eu quero que a perícia ainda me mantenha ganhando o meu salário, auxílio-doença. Glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus por sua vida. E você sentiu a unção de Deus, amados? Já na abertura, você que chegou, né, no horário. E os louvores também já vêm falando aos nossos corações. Eu cumprimento a todos que nos visitam, você que está aqui, né, fisicamente, você que está acompanhando online. Nós temos irmãos, né, que estão em outras cidades, até em outro país, tá? Mas o tema é o seguinte, making off enquanto semeamos. Tá? Poderia se chamar bastidores, né, da fé, da caminhada cristã. O que veio no meu coração quando eu senti vontade de pregar nesse tema? Enquanto você semeia, enquanto você caminha, tá? Tem coisas que só Deus está vendo. Diz assim, Salmo 126, versículo 6, na Revista e Atualizada, diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos repetir juntos? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe a sua maravilhosa e preciosa palavra. Queridos, antes de entrar, né, nesse tema propriamente dito, o próprio versículo, né, traz aqui algumas palavras-chave, tá? Algumas palavras que já nos desafia a ter uma vida, né, diferente, para que possamos ter o resultado final, que era uma colheita, que é voltar trazendo, né, uma grande colheita com júbilo, com alegria, né, porque eu não sei como você está indo, mas a Bíblia está liberando uma palavra profética de como você vai voltar. Amém? Aqui diz assim, quem sai. Quando eu li essa palavra, quem sai, tá, eu lembrei da palavra eclésia. Tá? Igreja, em grego, é eclésia. Diga comigo, eclésia. Vocês estão bons de grego, hein? Então aí, eclésia significa o quê? Chamados para fora. Tá? Deus nos chamou para fora. Interessante que Deus, quando chamou Abraão, o nosso pai na fé, ele disse para ele, qual palavra? Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra não estava determinada, pelo menos naquele momento, para Abraão. Mas uma coisa era certa, ele precisava sair. Amém? E a igreja, né, é um grupo de pessoas que foram chamados para sair do contexto natural, do curso deste mundo, segundo a Bíblia vai dizer, no qual andam os filhos da desobediência. Então, Deus está chamando para você sair. Amém? E aí, o texto diz que quem sai andando, né? Porque você precisa sair e continuar caminhando. Eu tenho certeza que você, cada dia, está sendo aperfeiçoado, porque a caminhada com Deus é progressiva. Amém? Hoje, você tem uma vida com Deus melhor do que ontem, e amanhã você vai estar melhor do que hoje. Amém? Diz a Bíblia que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo. Cada dia você vai sendo aperfeiçoado.
Cada dia Deus vai melhorando a sua maneira de falar. Cada dia você vai aprendendo a controlar, né, a ira, porque nos dias de hoje é um problema sério, né? Tem muita gente que faz de tudo para tirar a sua paz. É verdade ou não é? Não é verdade? Tem gente que parece que tem esse dom de tentar tirar a sua paz. Tá? E aí você se irrita e às vezes você fala aquilo que até venha se arrepender depois. Tem uma terceira palavra, enquanto semeia. A gente percebe que você saiu andando, chorando, mas enquanto você está andando e chorando, você está semeando. E aí nós chegamos no que eu entrei nesse tema, né, making off enquanto semeamos, que é o bastidor da vida enquanto você semeia. Quem vê o seu rosto, olha aí para o teu vizinho do seu lado aí, às vezes ele está sorrindo, né, tem gente que penteou o cabelo direitinho, as mulheres capricharam mais, né? Tem gente que está com o cabelo ondulado, como o meu, um do lado, outro do outro. Vamos aqui ao texto. Que a nossa caminhada cristã, enquanto nós andamos, nós choramos e devemos continuar semeando. Tá? E isso acontece com o autor e vai acontecer, tá, na Bíblia com diversas pessoas que estavam caminhando. E muitas das vezes você vê alguém que está aqui no altar e você pode pensar assim, a pessoa está muito bem, a vida dela está maravilhosa, por isso que ela está cantando, por isso que ela está pregando, por isso que ela está ali ministrando sobre as nossas vidas. Mas, queridos, muitas das vezes a pessoa que está aqui, ela está sentindo dores terríveis. A pessoa está aqui e, às vezes, sob efeito de alguns remédios para conseguir a dor amenizar, para que ela consiga realizar aquilo que ela gosta de fazer. A pastora Vilma Laudelino está com tumores, né, no seu corpo e fazendo um tratamento muito sério. Mas ela esteve aqui na Rede das Mulheres, ministrando uma palavra, sorrindo, falando do amor de Deus. Tá? E enquanto ela vive um drama no seu corpo, ela pensa o seguinte, eu vou continuar caminhando, ainda que eu vá chorando por dentro, né? Porque você, como ser humano, você sente dor, você tem os seus momentos, mas muitas das vezes você faz como Jó. Jó estava vivendo um drama, né? Viveu ali perdas materiais, perdeu também a saúde, e quando ali a sua esposa questionava a respeito da situação, ele parecia ter uma fé, olha, uma fé irredutível, uma fé muito forte no Deus que ele servia, tanto é que ele vai dizer, olha mulher, nós recebemos o bem de Deus, por que não teremos que receber o mal? E disse, você fala como louca. E ele tinha frases que parecem até clichês, onde ele vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse também frases, né, maravilhosas, saíam da boca dele, tá, dizendo, Deus, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó liberou palavras muito abençoadoras, mas ele tinha na sua intimidade momentos com Deus, aonde ele chorava, aonde ele dizia a Deus que o dia que eu nasci seja esquecido, seja arriscado. Ou seja, para os outros, ele falava de fé, mas quando ele estava no tete-a-tete com Deus, ele lançava sobre o Senhor todas as suas ansiedades, as suas lutas, e assim que a Bíblia vai dizer, você precisa contar os seus problemas para quem pode resolver, amém? Não é isso? Diz a Bíblia, vou contar, a Bíblia não, uma canção, os meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Então, muitas das vezes você está vivendo
problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, e você, enquanto você pode, se você não consegue andar, você se rasteja. Se você não consegue, correr, você anda. Você vai sempre se esforçando para oferecer para Deus o melhor. E você, como eu citei no início, age como a sunamita. Ela perdeu um filho, o filho faleceu, e ela pedindo a Deus para mudar aquela situação, mas o seu filho, infelizmente, faleceu. Ela pegou o menino, botou o menino no quarto que o profeta ficava hospedado. E aí ela saiu em busca do profeta Eliseu. E quando ela se encontrou com Geazi, que era o moço, discípulo do profeta Eliseu, ele perguntou para ela: ô sunamita, como você vai? Vai bem com você? Vai bem com teu esposo? Vai bem com teu filho? E o que ela respondeu? Olha para o teu vizinho e fala assim: vai tudo bem. E eu quero profetizar sobre a sua vida que as coisas vão ficar do jeito que você tem declarado. Amém? Se você está com a casa, as coisas, tem época que numa casa tudo começa a quebrar. Já viu que é assim? A fechadura quebra. Aí você vai ligar a máquina de lavar, ela trava. Aí daqui a pouco você vai pegar, vai sair com o carro enguiça, Rafael? A bateria dá problema. E aí começa uma coisa depois da outra, tudo começa a acontecer ao mesmo tempo. Mas quando o carro enguiça, você fala assim: esse carro é ruim demais. Esse carro, qualquer dia, ele vai enguiçar lá no meio do arco metropolitano. Essa casa, daqui a pouco essa casa vai acabar caindo, porque está tudo ruim nessa casa. E você vai liberando palavras de maldição. Mas com a sunamita, e aqui também com o salmista, nós estamos aprendendo a continuar caminhando. Amém? E dizer com a nossa boca palavras proféticas, que toda maldição seja quebrada, amém? Você acredita que vai passar? Esse vale que você está atravessando vai passar? Continue indo em frente. Olha, eu estava lendo uma história que é até polêmica, tá? John Wesley foi um príncipe, pregador, é citado por muitos, quantos escritos, quantas mensagens, como John Wesley ganhou almas, um homem cheio de Deus, cheio de autoridade. Tá? As igrejas metodistas são todas resultados da pregação desse homem, um homem que buscava a Deus e pregava, tá? De uma maneira que reunia multidões, 20 mil pessoas, às vezes, numa praça, momentos que ele subia numa árvore e começava a falar, e as multidões vinham e aceitavam Jesus como Salvador. Você acha que a vida de John Wesley era uma vida que era só pudim, gelatina, só coisa boa, só coisa mole? Você acha que ele não tinha lutas? John Wesley, queridos, ele tinha um problema, dentre tantos problemas. A sua esposa, tá? Havia um conflito ali que acontecia naquele relacionamento. Eu não estou fazendo apologia a conflitos familiares. Mas olha, se você estudar a história de John Wesley, você vai falar assim: como Deus usou uma pessoa como John Wesley, tá? Porque a luta era terrível no casamento, tá? Ele, num pensamento, a esposa sempre em outro pensamento. Quando ele saía para pregar, a mulher chegou a dizer assim: olha, ele está me traindo, ele vai para longe e prega, e ao mesmo tempo ele é infiel. E ela acusava, e, enfim, viveu um drama. Mas eu entendo que John Wesley, tá, ele procurava agir corretamente, mas tinha coisas que não estavam no controle dele. Quantas vezes, amados, tem pessoas que pregam o evangelho e, de repente, o filho desvia? É possível isso acontecer? Sim ou não? E há casos que eu já vi, alguns foram para as drogas, outros foram até para o crime. E aí, uma voz diz assim: você não tem autoridade para pregar, porque nem a sua família está servindo o Deus que você serve. Ei,
eu não quero que você pense que eu estou dizendo que isso tem que ser desse jeito para sempre. Mas olha, diz a Bíblia que algumas vezes você vai continuar andando e chorando. Você está vivendo um drama, mas você pensa assim: eu vou continuar semeando, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Ah, mas você ficou doente, e aí você está passando por tratamento, está tomando medicação. Olha, tome a sua medicação e faça a obra. Amém? Tome a sua medicação e fale de Jesus. Se alguém perguntar, diga que Jesus é bom. Amém? Diga sempre que Jesus é bom. Fale das maravilhas de Deus. Abra a sua boca não para murmurar, mas para celebrar e adorar o Senhor da Bíblia. Tá? Você vai ver, queridos, o apóstolo Paulo passando por uma luta. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo escreve assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas... Pode estar projetado já. É isso que está escrito, amados. Sobreveio, ó, porquanto foi acima das... Você já passou uma luta dessa? Acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Você já viveu uma luta assim? Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu quero dizer que a nossa confiança não está na nossa força. Porque quando olhamos para dentro de nós, nós enxergamos nitidamente que a natureza dessa luta está acima da nossa estrutura física, emocional e até espiritual. Mas eu quero dizer que o Deus que ressuscita os mortos, Ele está com você. Amém? Então, assim, às vezes, você está fazendo a obra, você está dando testemunho, está dando exemplo, está ministrando, mas há um espinho na carne, há uma situação, isso você pode ver depois, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, você vai ver que o apóstolo Paulo vai citar sobre um espinho na carne. Diga comigo, espinho na carne. Ele diz que é uma situação, amados, que os teólogos brigam até hoje para tentar saber que espinho na carne era esse. A maioria dos estudiosos entendem que era uma doença, uma enfermidade que Paulo tinha. Agora, Paulo tirava peças do seu corpo, aventais, e ele falava assim: eu não posso lá orar, mas leva a minha roupa, encosta a minha roupa no doente. E sabe o que acontecia? O doente ficava curado. Você já viveu uma situação assim? Você ora por todo mundo e as pessoas são abençoadas. Você é canal de bênção para as pessoas e, de repente, você mesmo está vivendo um drama. Isso, queridos, acontece com o apóstolo Paulo. Ele está preso e ele está falando sobre alegria. A carta de Paulo aos Filipenses, ele fala de alegria como nunca disse em nenhuma das outras cartas, mas ele estava preso num lugar cheio de urina, fezes, uma altura assim, não dava para ele ficar em pé, um lugar escuro, com mau cheiro, e ele escrevendo sobre alegria. Você precisa continuar levando a preciosa semente, amém? Quando nós olhamos para esses homens, nós pensamos: Deus, nos fortaleça, porque sabemos que algumas orações, queridos, você vai fazer e o milagre vai ser imediato. Algumas vezes você vai orar, você acredita que Deus age assim? Você começa a orar e a bênção acontece. Só que vai ter milagres que eles vão ser gradativos, ou até não vai acontecer. Esse texto mesmo que eu citei
eu citei sobre a sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4, tá? Ali você vai ver que o Eliseu, ele fala para o moço dele assim, olha, toma o meu cajado, vai lá e coloca o meu cajado sobre o menino que está morto. Tá? Acreditando Eliseu que o menino ia ressuscitar. O moço pegou o cajado, o Geazi, foi lá, botou o cajado sobre o menino que estava morto. E sabe o que aconteceu? Nada. Já aconteceu isso com você? Você clama, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, e você faz aquela oração linda. E aí você abre os olhos e você vê que a situação está do mesmo jeito ou até pior. Você está preparado para viver processos? Porque no reino de Deus tem coisas que são processuais. Mas eu quero dizer que esse processo está andando, amém? Está andando, as coisas estão andando. E você precisa continuar. Eliseu resolveu ir lá. E chegou lá, ele falou, agora eu estou aqui pessoalmente, estendeu o seu corpo sobre o corpo do jovem morto. Colocou mão com mão, pé com pé e boca com boca. E sabe o que aconteceu? Diga para o teu vizinho, nada. Não aconteceu nada de novo. E agora? Desistir? Tá? Você é determinado? Tá? Eu quero liberar uma palavra, uma unção sobre a sua vida de determinação. Você quer uma coisa de verdade? Você tem que ir atrás. Você tem que lutar com todas as suas forças. Tá? Você precisa buscar e entender que o Deus da Bíblia, Ele vai conceder, mas Ele quer ver se você de fato quer. Porque muitas das vezes você diz que quer, mas não quer. Tem gente que diz que quer um milagre, mas ele não quer um milagre completo, porque se Deus der um milagre completo, ele vai perder ali o auxílio-doença. E aí ele fala, Deus, olha, dá uma curada assim, parcial, meia sola, porque assim, eu quero que a perícia ainda me mantenha ganhando o meu salário, auxílio-doença. Tá? Tem gente que, se você olhar nos olhos e perguntar se ela quer, como Jesus olhou para um paralítico no tanque de Betesda e disse para ele assim, você quer ser curado? E aí ele já começou a falar, não, ninguém me ajuda, não, é porque isso, aquilo. Jesus só queria saber se ele queria. Vê se o teu vizinho aí, ele quer um milagre. Você quer mesmo um milagre? Eliseu continuou ali, orando, e finalmente, na terceira vez, na terceira tentativa, ele ora de novo, e o garoto vai espirrar, vai reagir ali, e aí vai haver um milagre. Mas ele precisou insistir, tá? Ele precisou insistir. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 35, vai dizer que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eu acredito que o teu milagre está chegando, tá? Você só precisa se manter, tá? Agora, Deus algumas vezes, Ele pode dizer não, pode dizer espera e pode dizer sim. Amém? Deus tem direito a isso? Tá? A única pessoa que eu estou me lembrando de Deus ouvir tudo o que Ele pediu foi Jabes. Jabes fez uma oração, está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tudo o que ele pediu, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Tudo o que você pedir, em nome de Jesus, vai acontecer. Amém? Tudo que você orar ao Pai, pode acontecer. Tá? Eu posso liberar essa palavra, como liberei, mas fato é que Deus é soberano. E algumas vezes Ele diz assim, espera.
e outras vezes ele pode dizer não. Você vai ver na Bíblia Davi orando, pedindo para Deus curar o seu filho. E sabe o que Deus disse? Não. E levou o filho de Davi. Tá? Então, algumas vezes você vai ver na Bíblia Deus dizendo não. Uma outra vez que Deus disse não para Davi, está em 1 Crônicas 22, 7. Olha só o que diz. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras. Não edificarás ao meu nome. Só até aí. Não edificarás casa ao meu nome. Então, Davi está dizendo: eu quero construir uma casa para o Senhor. E Deus disse assim: não. Você está preparado para o não de Deus? Quando Deus diz não, continue levando a preciosa semente. Mas eu quero dizer para você que na Bíblia tem pessoas que, apesar de você ensinar, apesar de você testemunhar, nem sempre vai acontecer no seu tempo ela se converter e ela caminhar na presença de Deus. Jesus ganhou os seus irmãos rapidamente? Jesus demorou para conseguir os seus irmãos. Os irmãos dormiam com ele, ali, na mesma casa. Mas a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Você acredita? Ele chegava para pregar, multidões vinham e aceitavam ele. Criam nele. Mas quando ele voltava para casa, os seus irmãos zombavam dele. Faziam brincadeiras sem graças com o próprio Jesus. Eu quero dizer para você, se as coisas não estão acontecendo e alguém está te acusando, estão falando: mas você é servo de Deus, como é que você está doente? Você não é servo de Deus? Por que você está vivendo uma escassez financeira? Você não é crente? Por que você não tem prosperidade? Eu estou vendo você passando por lutas. Continue andando, chorando. Amém? Às vezes chorar na chuva é melhor, né? Um poeta disse que chorar na chuva é bom porque ninguém pode ver as suas lágrimas. Mas a palavra diz que você vai voltar. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre você. Você vai voltar com alegria. Amém? Você está indo com a semente nas mãos, que é a palavra de Deus. Só Deus sabe a guerra que você está enfrentando, mas você continua com a semente, semeando o amor, semeando a paz, semeando, Deus, a fé, o Evangelho. Você continua, ainda que digam para você: mas você está passando por escassez, você continua em frente, andando e chorando enquanto semeia. Mas o Espírito Santo manda te dizer que está chegando a hora da volta. A ida é chorando, semeando, né? Andando, chorando e semeando. Mas a volta será com júbilo. E as suas mãos vão voltar cheias. Olha para as suas mãos. Essas mãos vão voltar cheias. Tem uma canção que diz: as minhas mãos estão cheias do poder de Deus, não é isso? As suas mãos vão voltar cheias, cheias das bênçãos de Deus. Você vai voltar com alegria, cantando o hino da vitória. Fique em pé, em nome de Jesus. Você não precisa mentir, você não precisa omitir, mas saiba que homens e mulheres de Deus, eles viveram assim, com lágrimas e alegrias.
Porque a Bíblia vai dizer que você precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Há momentos de choro, mas esse choro, ele vai passar. Em nome de Jesus, você vai, como John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, sofreu muito, foi preso, mas olha, Deus deu para ele um livro que se tornou o mais vendido no mundo depois da Bíblia. Olha, quanto maior a sua luta, maior será a sua volta, o seu regresso. Você vai voltar cheio da bênção de Deus. As suas mãos vão estar cheias de milagres extraordinários, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu levanto as minhas mãos, Pai, para profetizar a bênção do Senhor. Mas a principal bênção que eu peço essa noite é que teus filhos possam ter um ânimo e uma disposição para andar e continuar caminhando, mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades. Tem uma voz dizendo que é hora de parar, que é hora de dar um tempo, que é hora de voltar atrás, mas que os teus filhos e filhas possam continuar em frente. Pai, que possam continuar com a semente nas mãos, possam continuar semeando a Tua palavra, o Teu Evangelho, aonde eles estiverem, que eles possam refletir o brilho da glória do Senhor, que eles possam contagiar todos à sua volta com o Teu poder e com a Tua unção. Coloca, Senhor, um sorriso no rosto, uma alegria e um brilho do Teu Espírito Santo na face dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que a volta seja breve, com alegria, que eles voltem com os feixes nas suas mãos, em nome de Jesus. Aquele que está passando por exames, se estiver ali num laboratório para coletar algum tipo de material, Pai, que ali eles possam brilhar. Aqueles que têm passado por consultas médicas ou até internações, como é o caso do Márcio, que sejam luz aonde eles estiverem, em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus. Assim, nos abençoe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer comigo: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe. Deus vai fazer muito